Radar Paulista apresenta Momento O Inédito Viável, com Emerson W. Dias, o provocador filosófico. E tá com a gente no aplicativo o Emerson W. Dias. Muito boa noite, obrigado pela participação aqui, Emerson. Boa noite, Renato. Boa noite a todos os ouvintes. E você tá bem, tudo bem aí? Tudo jóia? Passando aí pela mais uma onda de Covid, tá tudo tranquilo? Renato, por enquanto estamos intactos aqui, hein? Olha, que bom, hein? Que bom. E o que você traz pra nós nesta quinta-feira, Emerson? Renato, vou fazer uma reflexão aqui sobre coisas fáceis e coisas difíceis. Vamos lá. Bom, eu tô fazendo doutorado agora, né? Sei. E aí eu tava tendo uma aula semana sobre método científico e tal. E é interessante, né, como é que o conhecimento, a gente, com o tempo que a gente vai tendo contato com o conhecimento, as coisas vão ficando naturalmente mais tranquilas, né? Uhum. Porque eu lembro quando eu fiz mestrado, quando eu comecei a entender essa coisa de método científico, era tudo muito distante, tudo muito difícil da minha realidade, eu não conseguia entender, né? E agora, nessa nova fase, parece que tudo faz mais sentido. E aí eu pensei o seguinte, Renato, quando a gente fala sobre o aprendizado, né? O aprendizado é você sair de uma fase de total inconsciência e incompetência e caminhar para uma fase de inconsciência, mas total competência. Explico. Quando a gente não conhece alguma coisa, a gente é inconsciente sobre a existência dessa alguma coisa, certo? Uhum. E se a gente é inconsciente, não tem como a gente ser competente naquilo que a gente nem sabe que existe, né? Sim. Mas uma vez que alguém nos conta, ou nos revela, ou a gente descobre, a gente passa a ter consciência, mas difícil a gente sair fazendo, né? Ou seja, a gente ganha consciência quando alguém nos revela, nos conta, ou a gente vê, mas a gente não tem ainda competência, porque a competência virá com o tempo, né? Uhum. Se eu começar a me dedicar com aquilo, querer entender mais, aí sim eu vou ter competência, né? Uhum. Até que chega um momento em que eu nem sei mais que eu sei, só sei que eu sei, né? Por exemplo, quando você pensa em dirigir um carro, né? Depois de muitos anos que você dirige um carro, você nem lembra como é que você chega nos lugares. Você simplesmente se dirige, né? Sim. Você chega no lugar e você não fica pensando que quanto tempo você demora para passar uma marcha, fazer qualquer outra coisa, enfim. Você simplesmente chegou lá e dirigiu, né? Você nem sabe, você nem lembra que você sabe dirigir. É praticamente o carro sem motorista lá, ele vai embora, exatamente, né? Exatamente. Por quê? Porque isso está no seu inconsciente, ou seja, você, né, retornou ele para a inconsciência, mas você agora tem competência naquilo. Tá? Uhum. Então, significa dizer que aquilo que talvez, quando você ouve pela primeira vez, é difícil de se entender, com o tempo, quando você vai ganhando consciência e ganhando competência, ele se torna fácil, porque você vai desenvolvendo isso ao longo do tempo. Depende da sua dedicação também, é claro, a isso. De forma que aquilo que hoje é fácil, quando você olha para o passado, ela também pode ter sido muito difícil. Mas o que mudou entre o passado e hoje? O tempo, né? O tempo e a dedicação que você teve às coisas. Uhum. Então, essa reflexão que eu queria trazer hoje a gente vive numa sociedade, né, que hoje é tudo muito difícil de se compreender, né? Todo mundo quer ter direitos a tudo, e a gente discute, né, tudo ao mesmo tempo, e a política e a economia. E acho que a gente está num momento muito difícil da nossa sociedade, né? Sim. Mas porque eu acho que é um momento que a gente ainda está ganhando consciência sobre as coisas todas, que a gente ignorou por muito tempo, né? E está começando a desenvolver uma competência para lidar com isso tudo. Significa dizer que isso vai passar e que em algum momento nós vamos ter competência para lidar com todos esses assuntos, né? Porque eles irão para o nosso inconsciente, porque vai ser natural tratar de todos eles. Então, acho que essa é a reflexão que eu queria fazer hoje, por conta dessa minha alegria, Renato, de poder hoje, no doutorado, quando o professor fala sobre método, eu saber o que ele está falando, que é o que eu não sabia lá atrás, quando eu comecei a olhar sobre isso, sabe? Então, acho que isso reflete o meu pensamento da semana e o que eu acho que eu queria trazer para essa reflexão de hoje em relação à sociedade que vivemos, né? Tantos assuntos que surgem, que a gente no metaverso, né? E é diversidade de gênero, e é política, e é economia, e tudo isso com o tempo
se a gente conseguir insistir, né, tendo consciência, a gente vai ganhar competência e vai conseguir lidar com isso de uma forma mais tranquila. Ouvindo, né, o que você está falando, Emerson, me vem assim duas ideias aqui. Uma é a seguinte: a questão da inconsciência, né, sobre determinados temas que, inclusive, como você disse, são muito hoje, estão aí borbulhando no dia a dia das pessoas. É importante a gente lembrar também que é fundamental as próprias pessoas buscarem também acelerar um pouquinho esse processo de consciência, vamos dizer, né? Exato. O que eu quero dizer com isso? Porque na medida em que você vai absorvendo os temas e muitas vezes há uma lentidão para essa consciência, há também uma resistência, por outro lado, até por não conhecimento, né? Com relação a esses temas, né? Ah, não, eu não quero, eu não vou, eu não faço, não sei o quê. Até que vai chegar uma hora que a pessoa vai acabar meio que aceitando isso depois, às vezes, de anos, né? Anos e anos de discussão com ela própria, ou então de aprendizados que são oferecidos ou que ela própria se oferece no dia a dia. Enfim, é importante que as pessoas busquem se atualizar também, né? Sim. Ao invés de embarcarem muitas vezes numa inconsciência ou numa inconsistência de afirmações e tudo mais, que podem levar, inclusive, essa pessoa a não olhar o mundo como realmente ele é na atualidade, né? Então, é muito importante o que você está dizendo, inclusive do ponto de vista da conscientização de várias situações, porém, também o ser humano, ele precisa buscar também, ele precisa sair da letargia, né, vamos dizer assim, do estado não ia dizer de vulnerabilidade, mas não é só uma questão de vulnerabilidade, é realmente de paralisação, porque quando você está paralisado, você, na minha opinião, pode ficar numa situação de vulnerabilidade. Uma coisa, está acontecendo uma guerra, e se você não souber que de repente uma bomba pode cair sobre a sua cabeça, vai ficar ali, não, beleza, vamos nessa. Não, e de repente uma bomba pode cair na tua cabeça porque você não tomou consciência daquilo que você está vivendo, né? Então as pessoas precisam buscar essa consciência também, informações e tudo mais. Hoje tem aí, né, a internet oferece milhares de informações sobre todos os assuntos. E não cair, é claro, em assuntos furados, né? Em barcas furadas de informação. Mas a pessoa procurando, inclusive, na medida que ela vai procurando, ela vai entendendo, ela vai treinando, ela vai sabendo como lidar com isso, né? Então, a gente precisa se conscientizar da importância de nós estarmos muito bem também calçados sobre determinados temas, como, por exemplo, a saúde, né, que hoje nós vivemos, a questão da saúde que é fundamental, principalmente em razão da pandemia, e seguirmos, vamos dizer, os ditames que são nos passados pelas autoridades sanitárias de saúde do país e também do universo. E não sair, né? Não, isso não pode, né? De repente, vacina mata, vacina isso, vacina aquilo, e não tem, muitas vezes, fundamento numa informação correta. Eu estou até entrando numa outra área, mas eu acho que tem a ver um pouco com o que você está dizendo, né, Emerson? Não sei se eu viajei muito na maionese aqui, mas eu acho que tem um pouquinho a ver. Tem tudo a ver, Renato, porque você está falando do aumento da consciência, né? As pessoas, porque, veja, depende da consciência e da competência. E quando eu fico lá preso nessas histórias, né, nessas teorias conspiratórias, nessas coisas sem sentido nenhum, né, duvidando muitas vezes da ciência, que na realidade busca, né, a ciência busca a verdade, a ciência busca explicar o mundo para o homem, né, essa é a função da ciência. Então, quando a gente cria isso, é porque a gente está inconsciente, a gente ainda não veio para a consciência, que é o primeiro passo para você ganhar a competência. Então, se eu fico na inconsciência, né, eu vivo num mundo paralelo, eu não vivo o mundo real como ele é. Aliás, a palavra consciência, ela é de concílio, né, que é concentro.
Porque o centro é onde você consegue enxergar tudo, né? Então, estar consciente é estar vendo o todo. Se eu vejo uma parte apenas, eu não estou consciente, né? Não estou com o centro. Tá certo. E qual que é a frase do dia, Emerson? A frase é do grande Barão de Itararé, que dizia o seguinte: tudo seria fácil se não fossem as dificuldades. Tem tudo a ver, realmente. Seria fácil se não fosse difícil, né? Exatamente. Tá certo. E quais os contatos aí para os ouvintes internautas do Momento Inédito Viável? Renato, o site é www.oineditoviável.com.br. Nas redes sociais é só procurar o Inédito Viável no Facebook, Instagram e no YouTube, o canal do Inédito Viável, onde você tem acesso a todo o conteúdo que a gente fala aqui às quintas-feiras agora no Radar Paulista. Tá certo então, Emerson. Uma boa sequência de semana para você, bom final de semana e até semana que vem com mais um Momento Inédito Viável. Até semana que vem, Renato.